Fala galera, tudo bem? Mexicano aqui, trazendo mais um tema super importante para você aí que está no carnaval, estudando, pensando no seu futuro, pensando no Colégio Naval, na EPICAR e nos demais concursos que você vai fazer nesse ano de 2025. Bom, hoje o tema é muito quente, é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre múltiplos e divisores, que é um tema que particularmente cai muito tanto no CN quanto na EPICAR. Não à toa a gente teve essa vontade de trazer esse tema aqui para o nosso projeto de carnaval, Mamãe Eu Quero Passar. Então vamos lá, pessoal, vem comigo que eu vou trazer muitos bizus bastante interessantes que vale a pena aí você anotar, beleza? Vamos lá. Bom, a gente vai falar na aula de hoje basicamente sobre a estrutura básica dos números inteiros quanto aos múltiplos e divisores. Então, todas as nossas aulas vão girar em torno desses dois personagens aqui. A gente vai começar primeiro falando um pouquinho sobre as definições, depois a gente vai falar sobre esse número aqui especial, que é o número primo, que você provavelmente já conhece. Vamos comentar sobre uma outra classe de números bem importantes, que são os quadrados perfeitos, e vamos já resolver alguns problemas-chave que caem no seu concurso, por exemplo, o problema da contagem de divisores. Vamos lá? Vem comigo. Primeiro, o que é um múltiplo? Você deve estar se perguntando. Basicamente, a gente chama um número de múltiplo, como o nome já sugere, se ele for produto de dois números inteiros. Então, múltiplo vem da ideia de multiplicar, certo? Então, se você multiplica dois números inteiros, você produz um múltiplo. Entendeu o conceito? Então, de uma maneira um pouquinho mais formal, a gente pode dizer o seguinte, ó, se A é um número inteiro, lembra que esse aqui é o símbolo dos números inteiros, né, do conjunto dos números inteiros, nós dizemos que A é múltiplo de B se o B também é um número inteiro, existe um C, ou seja, existe um terceiro número também inteiro, veja que todos os números aqui são inteiros, né? Tal que A é o produto do B e do C, ou seja, A é igual à multiplicação do B e do C. Muito simples, né? Vamos ver um exemplo numérico para que você possa entender ainda mais. Vamos lá. Então, 8. 8 é múltiplo de 2? Então a gente faz essa pergunta, né? Sim, porque existe um número inteiro, que é o 4, que multiplicado pelo 2 dá exatamente o 8. Ou seja, em outras palavras, o 8... ele é múltiplo de 2 porque ele está na tabuada do 2, certo? Agora, o 7 é múltiplo de 2? Não, a gente sabe que não é, porque o 7 não está na tabuada do 2, certo? Não existe um número inteiro tal que duas vezes esse número dê 7. Ah, mexicano, mas existe o número 3,5, que se eu multiplicar por 2 vai dar 7. Você tem razão, mas o 3,5 não é um número inteiro, concorda? Então, por isso, a gente diz que o 7, olha aqui, ele não é um múltiplo de 2. Tá entendendo? A gente dá tanta importância para o número 2 e para os seus múltiplos que tem até um nome especial para ele, certo? Quem lembra aí? O número múltiplo de 2 também é chamado de par, né? E os números que não são múltiplos de 2 são chamados de ímpar. Tá? Então guarda esse conceito que ele é bastante comum, né, pessoal? Tá, nesse caso, eu coloco aqui, ó, nós dizemos que o B e o C, que são os pedacinhos que vão produzir o nosso múltiplo, eles são os divisores desse múltiplo. Então, o A, que é o múltiplo, que é um número resultado de uma multiplicação, ele vai ter divisores, e esses divisores são os pedacinhos que multiplicados dão A, beleza? A gente ainda pode também dizer que esse A, ele é divisível pelo B e pelo C, por esses pedacinhos. Então eu posso quebrar o A em pedacinhos, certo? De tamanho B e C. Legal? Então guardem essas nomenclaturas, divisores, divisível, múltiplo, porque muita gente confunde elas, tá legal? Então prestem bastante atenção, para você não se perder. Outra coisa que é bastante temática e que vale a pena a gente tomar nota é a lista dos múltiplos positivos de um número inteiro. Então, como é que eu vou representar isso? Basicamente, eu vou usar a letra M maiúsculo para representar a lista dos múltiplos, né? E eu vou usar aqui o símbolo de mais
da adição para indicar que esses números vão ser o quê? Positivos. E aí até uma correção aqui, pessoal. Positivos ou nulos, né? Por quê? E aí, quem entendeu essa correção? Porque o zero não é um número positivo, tá, pessoal? O zero é zero, ele é nulo, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, outra forma de escrever seria lista dos múltiplos não negativos, seria mais preciso, tá? Então, só para a gente fazer essa pequena correção. Então, quem são os múltiplos não negativos do número 3, certo? Basicamente, você tem primeiro o zero, né? Ué, zero é um múltiplo de 3? Sim. Por quê? 3 vezes 0 dá 0. Então, 0 é um múltiplo de 3. Na verdade, 0 é um múltiplo de qualquer número, tá? Inteiro. E depois, quem é o próximo? É o 3, né? Porque 3 vezes 1 dá 3. Depois, 6. 3 vezes 2 dá 6. E assim por diante. Qual é a primeira coisa que eu percebo aqui na lista dos múltiplos de 3, né? Que para eu encontrar o próximo, basta eu somar o quê? 3. Vê se você não concorda. Para encontrar o próximo, basta eu somar 3. E assim vai. Essa lista, mexicano, tem fim? Não, não tem fim. A lista dos múltiplos ela é infinita, então você pode ficar construindo aqui cada vez números maiores que isso nunca vai acabar, tá legal? E quanto aos divisores, hein? Bom, existe também a lista dos divisores de um número inteiro, vale a pena a gente estudar isso, né? E aí, de novo, eu vou usar o termo positivos, tá legal? E aí, como o zero não tá nessa história, então tá certinho mesmo. Quem seriam os divisores positivos do 18? Vamos lá. Basicamente, eu tenho que pensar, quem são os números que, se eu pegar 18 e dividir por eles, o resultado é um número inteiro, é um número exato, né? Vamos chamar assim, entre aspas. Então, por exemplo, vamos fazer um teste mental. 18 dividido por 1 dá 18, tudo bem. 18 dividido por 2 dá 9, então tá certinho. 18 dividido por 3 dá 6, também tá certinho. Agora, por que o 4 não aparece nessa lista? Porque 18 dividido por 4 não é um número inteiro, concorda? Por que o 5 não aparece? Pelo mesmo motivo. Então, se você for seguindo essa lógica, você vai construir essa lista. E repare que ela sim tem fim. Diferente da lista de cima, essa lista ela tem um fim, ela é finita. Eu consigo contar um por um a quantidade de divisores positivos de um número inteiro. Legal? Então tá aqui a lista dos divisores positivos de 18. E de fato são 6 divisores positivos. E aí, queria deixar uma pergunta para você que está me ouvindo aí em casa. Será que é possível encontrar a quantidade de divisores de um número inteiro sem ter que montar a lista um por um? Então fica aí a pergunta, daqui a pouco a gente vai chegar nessa resposta. Segura aí. Bom, continuando aqui, pessoal. Outro conceito importante da gente lembrar é o conceito de número primo. Então o que é um número primo, né? Um negócio tão falado na matemática. Basicamente, fazendo uma analogia com a sua aula de química, os números primos são como os blocos fundamentais da matéria, né? A gente sabe que tudo é formado por átomos, né? Que são partículas bem pequenininhas que formam tudo que a gente conhece, não é verdade? Na matemática a gente tem algo parecido. A gente tem o quê? Os números primos, que são os bloquinhos fundamentais, né? Que vão formar toda a matemática, todos os números inteiros que a gente conhece. Então, para você representar um número inteiro, basta você multiplicar uma certa quantidade de números primos. Então, qualquer número inteiro que você pensar, né? Fica aí o desafio para você em casa. Pensa num número inteiro, por exemplo, 1000. 1000 é o resultado de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá vendo? É uma certa multiplicação de números primos. Legal? Tá, mas o que é um número primo, então? A gente diz que um número P, ele é um número primo, né? Se esse P for um inteiro, e ele possui apenas 2 divisores positivos, o 1 e o P. Ou seja, ele só tem 2 divisores positivos, né? Então, por exemplo, 2 é primo? Sim. Por quê? Porque a lista dos divisores de 2 é apenas 1 e 2. O 2 não é divisível por mais ninguém a não ser 1 e 2. Verdade? Agora, o 9, ele não é primo. Por que o 9 não é primo?
Porque a lista dos divisores de 9 é 1, 3 e 9. Então, tá vendo? Ele tem 3 divisores. Então, todo número que tem mais do que 2 divisores positivos, ele não é primo. Ele é o que então, mexicano? Bom, quando um número não é primo, anota aí no seu obituário. A gente diz que ele é o quê? O 9 é composto. Então é muito simples, ó. Se um número ele é primo, ele é um bloco fundamental. Se ele não é primo, significa que ele é composto por primos. Olha como é intuitivo a terminologia. Então o 9 ele é composto porque ele é a multiplicação de primos. Quais são os primos que produzem o 9? 3 vezes 3, que dá 9. Entendeu o conceito? Então, essa é a ideia central. É claro que isso aqui é apenas a definição, pessoal. Tem muita coisa bacana a respeito dos números primos que a gente ainda vai falar um pouquinho nas nossas aulas, tá? Mas, por enquanto, é isso que você precisa saber para conseguir entender os conceitos que vão seguir. Vamos a um exercício já básico, mas importantíssimo que a gente precisa saber fazer. Então vamos lá. Ó. Quantos múltiplos de 7 tem entre 100 e 1000? Então quantos números entre 100 e 1000 são múltiplos de 7? Ah, mexicano, quanto 100 e quanto 1000? Não importa, porque o 100 e o 1000 não são múltiplos de 7, então não vão importar muito. E aí, como é que a gente faz para encontrar um negócio desse, né? Será que eu vou ter que montar a lista dos múltiplos de 7, indo um por um e ver quantos tem entre 100 e 1000? Isso daria muito trabalho, concorda, pessoal? Então aqui a gente vai usar uma ideia muito simples, porém mega importante, que é o seguinte. Vamos lá. Então, primeiro, vamos montar aqui só o iniciozinho da lista dos múltiplos não negativos do número 7. Então vamos lá. Múltiplos, não negativos do múltiplo 7, do número 7. Então tá aqui. Vamos lá. Primeiro a gente começa com o 0, depois vem o 7, depois vem o 14. Só que ao invés de representar usando o símbolo 14, né, eu vou representar da seguinte maneira. Eu vou escrever 7 vezes 2, que a gente sabe que é o 14. Depois, a gente vai ter o 21, que é o 7 vezes 3. Mexicano, entendi onde você quer chegar. Ó, 7 vezes 4. Então, na verdade, o número que está multiplicando o 7, ele vai indicar pra gente, mais ou menos, a quantidade que a gente está querendo encontrar. Concorda? Por exemplo, ó, do 0 até o 28, quantos múltiplos de 7 eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pega esse multiplicador aqui do 7 e a gente faz o quê? A gente soma 1. Então, 4 mais 1, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E como que a gente encontra esse multiplicador? Dividindo por 7, entende? Então uma simples divisão vai ser o suficiente para a gente resolver esse problema. Então, vamos lá. Do 0 até o 100, quantos tem? Então, do 0 até o 100. Vamos primeiro calcular isso. Do 0 até o 100, eu vou ter 100 dividido por 7. Vamos lá. Então, 100 dividido por 7, vamos lá, divisão, pessoal. Coloca 1 aqui, 1 vezes 7 dá 7, sobra 3. Abaixa o 0, 7 vezes 4, 28, resto 2. Então, ó, o 100 não é múltiplo de 7, por isso que o resto deu 2, não deu 0. Mas tudo bem. O que esse 14 indica aqui? Ele é o multiplicador do 7, né? Se a gente pensar no último múltiplo do 7 antes do 100, que seria o 98. Como é que eu sei disso? Porque é só fazer 100 menos 2. O que esse 2 aqui indica, pessoal? Que o 100 ele está bem perto de ser um múltiplo de 7, mas na verdade ele está 2 à frente, 2 unidades à frente. Então se eu fizer 100 menos 2, vai dar 98, certo? Então, do 0 até o 100 existem 14, lembra? O multiplicador, mais 1. Então, nesse intervalo existem 15 divisores, né? Ou melhor, múltiplos, perdão. Existem 15 múltiplos. Legal. Agora, vamos lá, deixa eu ver se está dando para vocês pegarem aí. Do 0 até o 1000,
Por outro lado, tem quantos, pessoal? Do 0 até o 1000. Mesma coisa, a gente vai fazer 1000 dividido por 7, beleza? Então, seguindo a mesma lógica, 1, 3, 0, 4, 28, sobra 2, 0, 2, 14, sobra 6, resto 6. Legal? E aí, o que a gente tem aqui? O multiplicador é 142. Agora, vamos lá. Do 0 até o 1000, quantos eu tenho? Do 0 até o 1000, eu vou ter o multiplicador mais 1. Então, eu vou ter 143 múltiplos. Legal? Se do 0 até o 100, eu tenho 15 múltiplos, e do 0 até o 1000, eu tenho 143, quantos eu vou ter do 100 até o 1000, pessoal? Você deve estar gritando em casa, né? Pô, mexicano, eu sei. É a diferença. Exatamente. Então vamos lá. Cadê meu apagador? Tá aqui. Eu vou sair aqui da frente, pessoal, para você tirar aquele print maroto. Beleza? E vamos apagar aqui o nosso iniciozinho. E aí, só para a gente finalizar a nossa questão do vídeo, 143 menos 15, vamos lá. Então, tira 10, vai ficar 133. Tira 5, vai ficar 128. Legal? Então, existem 128 números entre 100 e 1000 que são múltiplos de 7. Beleza? Entenderam esse conceito, pessoal? Por enquanto, a gente está só no comecinho. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar um pouquinho mais esses conceitos. Mas saber fazer essa questão e entender bem esses conceitos básicos é essencial para que você possa ir caminhando aos pouquinhos, beleza? Então não deixe de conferir os próximos vídeos, galera. Até mais!